Galera, essa foi a última notícia que saiu no último dia e a informação é sobre o Vasco. Isso porque, de acordo com vários portais de notícias no Brasil, Matheus Sávio, que atua no Kashiwa Reysol do Japão, teria sido oferecido para jogar no Vasco. Diante disso, no vídeo de hoje do Futebol News vamos analisar Matheus Sávio no Vasco. Vamos ver os melhores momentos dele no Kashiwa Reysol e vamos ver se ele seria um ótimo reforço para o Clube Cruz Maltino. O Vasco, que está eliminando na Copa do Brasil após perder a partida para o ABC, agora está focando todos os seus esforços no Campeonato Brasileiro e está buscando reforços no mercado. E dessa forma, Matheus Sávio pode ser o mais novo reforço do Clube Cruz Maltino. E agora vamos ver os melhores momentos de Matheus Sávio, possível reforço do Vasco. Galera, agora vamos ver Matheus Sávio, possível reforço do Vasco da Gama. O jogador está atuando no momento no futebol japonês. Ele joga com a camisa do Kashiwa Reysol do Japão. E as informações que estão rolando no Brasil dão conta de que o Matheus Sávio teria sido oferecido para jogar no Vasco. E um reforço no Vasco hoje em dia é um pedido do próprio treinador do clube, Maurício Barbieri. Lembrando que esse Matheus Sávio tem passagens pelo Flamengo e já atuou com o Maurício Barbieri. Então o técnico do Vasco tem um certo conhecimento sobre como joga esse jogador. A torcida do Vasco foi comentar isso também nas redes sociais. Alguns falaram que ele é um jogador que poderia chegar no Vasco para saber bater pênaltis, né? Vocês sabem, né, que o jogador Pedro Raul vem sendo bastante criticado por ter errado, né, por ter perdido aquele pênalti contra o ABC. E dessa forma, ele batendo o pênalti de uma certa forma boa, uma boa qualidade para bater pênalti, a torcida do Vasco estaria concordando com a chegada dele. Alguns acham que o estilo de jogo dele é parecido com o do Benítez, ex-jogador do Vasco, argentino, que atua no América Mineiro. Então, alguns concordam com a chegada do Matheus Sávio no Vasco, outros não. Então, ele vem dividindo certas opiniões sobre sua chegada no Clube Cruz Maltino. O Vasco ainda não respondeu sobre o interesse do jogador, né? Tudo que sabemos até agora é que o Matheus Sávio teria sido oferecido para o Vasco. Nada mais além disso, né? A gente percebe aqui que ele é um jogador que tem uma boa batida na bola, conseguiu chutar a bola de fora da área ali e marcou um golaço. Sabe bater pênalti, pelo menos quando a gente viu aqui ele acertou esse pênalti. Fez esse belo gol aí no futebol japonês. E na minha opinião ele poderia ser um bom reforço para o Vasco. Eu acho que ele não é um jogador ruim não, ele tem uma técnica legal, dá para ele jogar no Vasco bem, dependendo de como ele seria usado pelo Barbieri, né? Ele já treinou com o Barbieri já conhece seu futebol, então eu acho que eu não vejo muito problema em o Matheus Sávio no Vasco acontecer, né? Eu acho que ele seria um bom reforço para o Clube Cruz Maltino. Acho que ele chegaria para agregar ao Vasco. E um fator que pesa para ele ser contratado pelo Vasco atualmente é o grande fato do Barbieri já conhecer o jogador, né? Se eu não me engano, foi na época de Flamengo em que o Barbieri treinou o Matheus Sávio. Foi na época de 2013, por aí, né? Quando o Flamengo tinha chegado à final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e havia ganhado. Foi por aí, foi em 2013 que o Barbieri comandava o Matheus Sávio, né? Então eles já se conhecem de longa data, né? Como o Barbieri hoje treina o Vasco, eu acho que seria interessante a gente ver esse reencontro entre Barbieri e Matheus Sávio, né? Vai que dá certo, né? Seria uma aposta do Clube Cruz Maltino, né? É bem verdade que a gente tá vendo os melhores momentos aqui, né? Só vai aparecer os momentos em que ele mais se destaca com as cores do Kashiwa Reysol, mas eu acho que sim, o Matheus Sávio poderia chegar para agregar ao elenco Cruz Maltino e acho que chegaria também para conseguir fazer boas jogadas, né? A gente vê que ele também tem uma visão de jogo legal,
tem um bom cabeceio, né? Esse gol foi dele. Esse foi o pênalti que ele cobrou, então ele cobrou bem até. Aí os torcedores do Vasco implicam muito nessa parte, né? Porque eles não vão perdoar tão cedo aquela batida desastrosa do Pedro Raul contra o ABC, né? Porque se não fosse aquele pênalti perdido, o Vasco estaria hoje classificado na Copa do Brasil, mas não está por causa de um pênalti perdido dele e do Orelhano, né? Mas a culpa cai mais em cima do Pedro Raul pelo fato que era só ele bater que o Vasco classificava, né? E não foi isso que aconteceu. Então a torcida do Vasco implica muito nessa área de bater pênalti, nessa área de técnica para bola parada. E alguns concordam com a chegada dele, outros não. Outros falam que ele não seria o jogador bom, que o elenco do Vasco já está muito cheio, que não há vaga para ele. Outros concordam, né? Falam que ele chegaria justamente para ser um batedor de pênaltis oficial do Vasco. Eu já não vejo muito por esse lado, né? Eu acho que o batedor de pênalti oficial do Vasco hoje é o Nenê, se eu não me engano. Mas o Jair, ex-Atlético Mineiro, vem batendo muito bem também. E o Pedro Raul, né? Aquela coisa, né? Terceiro pênalti seguido que ele perde com o Vasco. Então eles não têm muita confiança do torcedor Cruz Maltino, né? A gente vai vendo as arrancadas de bola que ele dá. Ele evita nesse lance a bola de sair. Vamos ver o que ele vai tentar fazer nesse lance agora. Ele tentou sair da marcação de um jogador. De certa forma não conseguiu, né? Agora ele foi oportunista, né? O jogador deu uma bola errada, ele conseguiu pegar. E o que resultou no gol da equipe japonesa. Ele é o camisa 10 do time, né? Ele consegue fazer boas jogadas para ajudar a equipe japonesa na construção de gol. Então ele chegaria no Vasco mais ou menos para isso, né? Para ajudar na construção de jogadas do clube Cruz Maltino, para ajudar o Vasco a montar jogadas, né? Então, alguns torcedores do Vasco veem a contratação dele muito boa por causa desse motivo, né? Dele conseguir construir boas jogadas, pelo fato dele ser um cara que consegue desarmar seus oponentes de uma forma legal, e também pelo fato dele conseguir fazer boas jogadas. E outros não veem ele como uma boa. Esse drible foi muito bom, hein? Esse drible foi sensacional. Outros torcedores do Vasco não veem ele como uma boa contratação, pois o argumento que eles usam é que o elenco já está muito cheio, já não tem mais espaço, folha já está pesada já. Eu acho que a 777 poderia ajudar o Vasco a arcar com a contratação do jogador, né? Eu acho que, se depender da 777, essa contratação pode acontecer e a empresa pode ajudar o Vasco no aporte financeiro, né? Todos os contratos, né, que o Vasco vem assinando com os jogadores são da 777 Partners, que ela vem ajudando o Vasco a fechar o contrato desses jogadores, né? A 777, que adquiriu 70% das ações do Vasco, vem ajudando o Vasco a contratar jogadores novos nesses últimos dias, né? Na última janela não, porque a janela no Brasil não fechou, mas o Vasco já realizou a contratação de 12 atletas, né? Mais de um time, basicamente, que o Vasco conseguiu fechar. E o Matheus Sávio poderia ser o 13º jogador do Vasco a fechar com o clube na temporada. Por enquanto, as conversas não avançaram. A informação que a gente tem é que ele só teria sido oferecido para o Vasco, nada mais além disso. Esses foram os melhores momentos do jogador. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like por aqui, se inscreve no canal. E esses foram os melhores momentos de Matheus Sávio, possível reforço do Vasco. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.